Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Vamos galera aqui para a repercussão, o pós-jogo aqui de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo perdeu para o Palmeiras por 1-0, só que detalhe, o Flamengo conseguiu se classificar porque o Flamengo tinha 2-0 na vantagem, né? Venceu a primeira partida da Copa do Brasil das oitavas por 2-0 no Maracanã. E que jogo desesperador, o Flamengo não jogou bem, o Flamengo sofreu muito contra o Palmeiras, mas conseguiu segurar o placar de 1-0, né? Logo no comecinho ali tomou o gol. E aí o Flamengo ele conseguiu vencer, só que teve muitos lances polêmicos de pênalti para o Flamengo, né? Pelo menos dois lances claros ali de pênalti. E vamos ver a imprensa falando sobre esse assunto, porque o Flamengo, na minha opinião, foi garfado mais uma vez. Vamos ver aí a imprensa falando sobre esse assunto. Créditos para a ESPN Brasil, e pedimos a você que, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino, deixa o like para você ficar por dentro de todas as novidades. Vamos aqui agora ver toda essa repercussão. Boa noite para os nossos comentaristas. Fala, Zupac. Tudo bem, Marcela? Que saudade de você. Pois Seja eu estava. Muito obrigada. Muito bom tempo de férias. Depois dos seus descansos. Grande Donão, um abraço ao fã de esportes. Assim, foi um jogo quente, foi um jogo muito quente. Do tamanho dessa rivalidade, um jogo bem disputado nesse sentido. O Palmeiras foi melhor do que o Flamengo hoje. No primeiro tempo, o Palmeiras foi muito melhor, né? No segundo tempo foi melhor, mas o Palmeiras pagou pela passividade absurda do jogo de ida, onde o Flamengo se impôs, como o Palmeiras se impôs no primeiro tempo, em especial do jogo de hoje. E dentro desse equilíbrio, né, em que o Flamengo foi melhor em casa e o Palmeiras foi melhor em casa, o Flamengo conseguiu ser ainda mais forte no Maracanã do que o Palmeiras foi hoje. Por isso, nos 180 minutos, a classificação foi justa. O Abel conseguiu mexer com o Palmeiras, mexer na formação, mexer no desenho, mexer na postura. O Palmeiras, que há algum tempo a gente não via firme, o Palmeiras apareceu hoje. Mas não foi suficiente porque semana passada o Flamengo se impôs demais diante do Palmeiras. Por isso, o Tite e os seus comandados levam na bagagem a justa classificação para as quartas de final. Pois é, justa classificação para o Flamengo, principalmente pelo primeiro jogo, mas um Palmeiras completamente diferente do que a gente viu na primeira partida, Dona. Inclusive, no primeiro tempo, acho que até pressionando mais do que o Flamengo pressionou o Palmeiras no primeiro jogo. Boa noite, Marcela, Zupac, fã de esporte, um prazer estar aqui. O início muito forte, de fato, do Palmeiras, né? Aquele avassalador, aquele ritmo intenso, pressionando, né? Atacando bastante com o Caio Paulista pela esquerda, o Mike ali pela direita, né? O Rony mais à esquerda, na aproximação ali com o Caio Paulista, e o Felipe Anderson mais pela direita. E o primeiro tempo, assim, de um domínio completo, né? O Flamengo demorou muito para conseguir se encontrar dentro da partida. Acho que, ofensivamente, em nenhum momento se encontrou no jogo. Mas a partir da mudança tática do Tite, que é uma mudança que até traz o Palmeiras para o campo do Flamengo no segundo tempo, pelo menos o Flamengo começou a ser um pouco mais sólido defensivamente, né? Quando ele coloca o Davi Luiz e vai para um esquema com 3 zagueiros, né? Para você tentar frear, né, o ímpeto ofensivo do Palmeiras. O que tem de positivo para a visão do Palmeiras que foi eliminado? Esse time pode render muito mais. Ficou muito claro que a postura foi uma postura extremamente passiva dentro do Maracanã, né? Acho que até covarde em alguns momentos. O Abel mesmo se sentiu muito incomodado com isso. Acho que ele conseguiu fazer um cenário, principalmente na preleção, no trabalho para esse jogo, para resgatar aquele poder competitivo do Palmeiras, de mais imposição, né? E, né, no primeiro tempo, a partir das saídas, né, de Mike e Felipe Anderson, o ataque, a forma como o Palmeiras atacava, foi completamente configurado, né? Ele perde ali a velocidade que o Mike consegue imprimir ali atacando o corredor. O Felipe Anderson é um cara que, além de fazer ali a direita, ele aparece muito por dentro, então você ganha um jogo mais criativo por dentro. Acho que até pela reação da torcida do Palmeiras, né, após o apito final, né, fica uma esperança de que esse time pode de novo se reconstruir pro restante da temporada. Fez um bom jogo, mas eu tô com o Zupac. Eu acho que se você for analisar, o Flamengo mereceu a classificação porque o domínio que o Flamengo teve no Maracanã, na minha visão, foi superior ao que o Palmeiras apresentou hoje. Analisando 90 minutos de cada jogo, né? Eu acho que o Flamengo ele poderia ter feito no Maracanã um placar até mais extenso do que o 2-0. É verdade. Ô Zupac, quando a gente pensa neste Flamengo e na postura de Flamengo, de no jogo do Maracanã e no jogo no Allianz Parque, você acha que foi um Flamengo que mudou a sua postura ou foi o Palmeiras que obrigou o Flamengo a ser diferente hoje? Eu acho interessante esse ponto porque, assim, quando a gente pega o jogo de ida,
Foi um Flamengo que se impôs demais e a estratégia do Palmeiras para o jogo de ida era jogar de maneira mais defensiva. A maneira que o Abel montou a equipe era essa. E por isso, nesse casamento daquilo que o Flamengo queria fazer com aquilo que o Palmeiras queria também fazer, o Flamengo acabou se impondo e empurrou o Palmeiras para trás. Hoje eu acho que foi um pouco diferente. Eu não acho que o Flamengo tenha entrado para fugir do jogo, para travar o jogo, para picotar o... Não, o Flamengo não conseguiu reagir. O começo, os primeiros 20, 25 minutos, ficou até um pouco difícil da gente entender qual era a proposta do Flamengo, porque o Palmeiras não permitiu. O Palmeiras sufocou o Flamengo no começo. Porque nem se defender bem, o Flamengo se defendeu no começo. O Flamengo correu o risco nos primeiros 20, 25 minutos de ver a sua vantagem rapidamente virar um nada. Mas o Flamengo tomou o primeiro gol, conseguiu se segurar nas cordas, o Palmeiras foi baixando o ritmo, o Flamengo foi aos poucos ficando um pouco mais com a bola, demorou mais de meia hora para dar a primeira finalização, mas aos poucos foi tentando se encontrar na partida, encontrando pelo seu lado direito, com algumas escapadas do Varela, em combinação com o Luiz Araújo, alguns avanços pelo lado para tentar machucar um pouco o Palmeiras. Então acho que há uma diferença. No primeiro jogo, o Palmeiras entrou para segurar o empate. Hoje o Flamengo entrou sem saber onde ele estava. O Palmeiras entrou muito forte, muito forte. E o Flamengo conseguiu tomar apenas, entre aspas, um gol no melhor momento do Palmeiras. E depois, aos poucos, o jogo foi entrando num ritmo um pouco menos agressivo pro Flamengo. Embora o Palmeiras tenha ocupado o campo de ataque quase o tempo inteiro, o que o Donan falou é verdade. O Palmeiras perdeu o seu sentido de criar, de se organizar melhor. Porque primeiro saiu o Felipe Anderson machucado. Depois saiu o Mike machucado. Depois ele tirou o Veiga, imagino que por cansaço, parte física, quero ouvi-lo falar sobre, porque o Veiga fazia um bom jogo. E o Palmeiras não tem jogadores para articular, se não for o Felipe Anderson e o Veiga. E acabou que do meio do segundo tempo para frente, o Palmeiras se limitou a cruzar. A chance que o Palmeiras tinha de fazer o segundo gol era através de cruzamentos. Então o Flamengo conseguiu suportar o seu momento mais crítico no jogo e aos poucos foi se encontrando, especialmente depois da troca do Davi Luiz entrando no lugar do Luiz Araújo, que no primeiro momento até parecia uma troca temerária, chamar demais o Palmeiras para cima e tirar o jogador que poderia dar um contra-ataque ao Flamengo, que era o velocista, mas ele espelhou, né? O Tite espelhou o sistema do Abel, aumentou a estatura para a bola aérea defensiva, que é um problemaço que o Flamengo tem no atual momento, botou os seus alas para bater com os alas do Palmeiras e com isso foi aos poucos dificultando, minando um pouco mais o jogo da equipe do Abel, embora a gente tenha visto aí a chance do Everton no finalzinho. Sim, é verdade. O Palmeiras teve chance até o último instante de buscar o segundo gol. Chegou a fazer o segundo gol, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre as polêmicas do jogo também. Estava ali um pouquinho adiantado. A gente vai falar com a Renata Roel daqui a pouquinho, tá? Porque tem polêmica, tem o Flamengo pedindo 2 pênaltis, tem o gol anulado do Palmeiras já no segundo tempo, que daria o 2-0, que levaria para os pênaltis. Tudo isso a gente vai conversar com a Renata Roel também. E o Abel expulso. Né? Que isso, Abel? Pelo amor de Deus, Abel, mas disseram que ele estava só levantando a calça. Foi o André Hernan, ele falou, olha, mas, é que ele tava... mas assim, eu também interpretei como o Daronco, tá? Eu também olhei e falei, olha, isso não é bem levantar a calça. Em que pese, faz tempo que o Abel não é expulso, né? O Abel, assim, que ele sempre criticou o excesso de cartões, esse ano, acho que ano passado também, ele diminuiu muito as expulsões. Verdade. Mas hoje ele invocou o Dibu Martínez ali na final da partida. E hoje teve o Cristiano Ronaldo. Teve o clima quente. Esses dias o Cristiano Ronaldo fez isso também. O Cristiano também, né? Teve o clima quente também entre o Tite e o João Martins. Bateram boca. Amarelo para os dois. É verdade. É verdade. O João Martins, muitas vezes, está ficando mais esquentado do que o Abel Ferreira. Ele é esquentado. Agora, é esquentado. O jogo foi quente mesmo. O jogo foi quente. E aí eu queria saber de você, Dona, se você não conseguiu ver a postura que o Tite queria impor para esse time do Flamengo. No primeiro tempo, principalmente, ou você acha que a postura do Flamengo era aquela mesmo? Vamos nos defender porque a gente está vencendo por 2-0. Eu esperava um Flamengo, né, descendo um pouco as suas linhas, se defendendo, mas um Flamengo com mais jogadas para você buscar o contra-ataque. Certo. E o Flamengo não conseguiu fazer isso em nenhum momento. O Flamengo estava atordoado no início do jogo. Né? A pressão que o Palmeiras fez, ela lembrou muito aquela reação, né, do Campeonato Paulista contra o São Paulo, né? Lembra quando consegue inverter de você subir, atacar com os dois alas, os dois subindo, né, ao mesmo tempo, né? O Veiga também ali com muita liberdade, estava tendo muita liberdade, o Tite a todo momento estava falando, olha, o Veiga está com muita liberdade, chegou a ter até uma conversa com o Gerson sobre isso. Então acho que o Flamengo ele não conseguiu encaixar a marcação, ele não conseguiu
né, ter a qualidade na saída de bola para fazer com que o time conseguisse, pelo menos, ter a transição, né? Pelo menos ter o contra-ataque, né? Quando você pensa em Luiz Araújo pela esquerda, até faz a inversão no primeiro tempo com o Gerson, você pensa um jogador que ia ser muito importante para buscar o contra-ataque, né? Acontece que o nível de intensidade do Flamengo foi abaixo do que o nível de intensidade que o Palmeiras conseguiu imprimir, principalmente nos 30 minutos iniciais ali de partida. Depois, naturalmente, né, a gente já falou aqui sobre as saídas do Felipe Anderson, do Mike, o próprio Palmeiras fisicamente vai caindo, né? É muito desgastante você conseguir imprimir esse ritmo. Mas assim, achei um jogo ruim do Flamengo, um jogo ruim. Esperava mesmo uma postura mais cautelosa, ainda mais sendo o Tite, você conseguindo explorar mais o contra-ataque, mais ideias. Sim. No segundo tempo ele ficou mais preocupado em botar mais um zagueiro, né, para tentar frear esse jogo aéreo do Palmeiras, que é muito forte. Ele teve uma postura até muito arriscada, né? Tanto que a gente está falando de um Palmeiras que fez um gol e no limite teve um impedimento ali do Flaco Lopes. No limite mesmo. Ô Zupa, e você pode falar também que teve essa mudança do Palmeiras avassalador do primeiro tempo, depois da saída mesmo do Felipe Anderson e do Mike, você consegue olhar para o jogo e pensar no antes e depois dessa substituição? Assim, eu não consigo dizer que foi por isso, e até acho que seria normal que o Palmeiras baixasse o seu ritmo, né? Seria impossível um time, ainda mais um time que sofre o calendário brasileiro como o Palmeiras sofre, conseguir manter o ritmo que apresentou nos primeiros 20, 25 minutos. Contra uma equipe tão qualificada contra o Flamengo. Em algum momento o Flamengo ia conseguir ficar um pouco mais com a bola, trabalhar um pouco mais, esfriar um pouco os ânimos do Palmeiras, gerar algum tipo de preocupação. Embora os homens de frente do Flamengo tenham preocupado pouco os zagueiros do Palmeiras, mas pelo lado o Flamengo começou a sair. Então, assim, acho que era um pouco normal. O Palmeiras começou forte demais, fez um, poderia ter feito 2, talvez 3. Acho que 2 seria o mais normal pelo ritmo do começo do jogo, mas não fez, né? E o Flamengo aos poucos foi saindo. E claro que depois da lesão do olho que o Felipe teve e mais uma lesão muscular do Mike, agora na panturrilha, isso é de se lamentar. O Mike é um jogador muito importante para o Palmeiras. Quando ele está bem, o Palmeiras tem uma arma pela direita, um lado direito muito forte. E o Mike vem se machucando constantemente. Ele recém voltou de lesão muscular. Já teve agora, né, sentiu um desconforto na panturrilha e por isso saiu. E isso deu uma descalibrada no jogo do Palmeiras. O Ayrton Lucas estava sofrendo. Na verdade, assim, o Flamengo tinha alguns focos de sofrimento, né? Então, no começo do jogo, os volantes do Flamengo, o Eric Pulgar e o Alan, estavam sofrendo muito com o Felipe Anderson e com o Rafael Veiga nas costas dos dois. Porque o Abel, assim, mexeu estruturalmente no Palmeiras. E esse é um grande mérito que o Abel tem. Nos piores momentos do Palmeiras, nesses 4 anos do Abel, o Abel se voltou para sua prancheta, se voltou para o campo e encontrou alternativas dentro do time. Dentro do grupo ele mudou. Como foi ano passado, quando ele muda o Palmeiras para 3 zagueiros, bota o Endrick, bota o Mike, o Palmeiras arranca e é campeão brasileiro. E diante de um momento de baixa técnica e tática gigantesca que o Palmeiras vivia, que era agora admitido pelo próprio Abel, ele mudou. Colocou 3 zagueiros de fato, né? Gomes, Murilo e o Vitor Reis, que fez mais uma partida muito boa. Com o Mike e hoje o Caio Paulista pela ala esquerda, e o Caio jogou bem. O meio-campo ele abre mão de Zé Rafael e de Rios para colocar só o Aníbal com 2 meias, com Veiga e Felipe Anderson. Certo. Veiga um pouco mais atrás. E Rony e Flaco praticamente como dupla. Então ele muda bastante a estrutura do Palmeiras. E o time reage bem. Tanto que os seus 2 meias encontram muito espaço nas costas dos 2 volantes do Flamengo, que estavam marcando muito mal no primeiro tempo. E os alas do Palmeiras, tanto o Mike quanto o Caio, que fez o seu melhor jogo pelo Palmeiras, Caio Paulista, ganhando muitos duelos contra o Varela de um lado e o Ayrton Lucas do outro. Então o Palmeiras estava ganhando os duelos por dentro e por fora. E aí depois que saiu o Felipe, depois que saiu o Mike, o lado direito do Palmeiras ficou mais fragilizado e o Flamengo foi pouco a pouco se encontrando no jogo. Só para pegar uma carona nisso que eu acho importante, né, a respeito até da opção do Tite. O Alan, ele caiu bastante de produção. Assim, é um jogador que não está conseguindo ser aquele volante dominante na marcação para dar um pouquinho mais de proteção. Hoje ele não conseguia achar, né, essa movimentação intensa ali dos meias do Palmeiras. E eu acho que o Léo Ortiz já está pedindo passagem
para exercer essa função de uma maneira mais consolidada. Durante a Copa América ele foi muito bem de volante. Durante a Copa América foi uma grande sacada do Tite tirar o Léo Ortiz da zaga para colocar como volante, porque o Léo Ortiz, além de ter um ótimo senso na parte defensiva, ele tem qualidade no passe. Sim. E aumenta a estatura para a bola aérea defensiva. Aumenta a estatura, então acho que Você acha que poderia ser uma mudança assim, até que para sempre nesse Flamengo, com o Léo Ortiz jogando como volante, já que está uma zaga organizada? Eu acho que pode ser uma mudança mais consistente, pensando a longo prazo. Assim, hoje o Flamengo não tinha o De La Cruz, que no mundo ideal seria De La Cruz e o Pulgar. Né? O De La Cruz, aliás, faz muita falta para esse Flamengo, porque ele é um jogador que é um motorzinho, né? Ele se dedica, circula o campo inteiro, muita qualidade para se apresentar, para jogar, marca muito, né? Uma máquina de pressionar. Só que eu acho que na vaga do De La Cruz deveria ter sido o Léo Ortiz. Um jogador que hoje, o Tite gosta muito de falar que o campo traz as respostas, né? E eu acho que o Léo Ortiz hoje merecia ser esse titular do Flamengo, depois ele tenta consertar. E uma outra opção, que eu acho que foi uma arriscada até do Tite, ele só vai pensar em ter de novo um homem de frente para preocupar a zaga do Palmeiras e para ser uma válvula de escape, para puxar o contra-ataque, né, depois de tanta pressão, aos 43 do segundo tempo, só que entra o Cebolinha. Mas aí não muda muito o jogo, porque aí é pressão até o fim do Palmeiras. É escanteio atrás de escanteio. Mas a primeira bola que o Cebolinha pega, ele consegue segurar a bola, dribla um, dribla dois, sofre a falta. O Flamengo segura a bola no campo de ataque. Um desafogo, né? Na primeira bola. Precisava desse desafogo, porque assim, o Palmeiras, a partir do momento que ele perdeu o Veiga, ele perdeu um cara criativo, poderia ser um cara importante em chute de média e longa distância, e um cara que tem uma capacidade maior de passe, né, de pensar um pouco mais o jogo. Já não tinha o Felipe Anderson e não tinha o Mike. O lado direito, que a gente estava falando aqui, você tem o Marcos Rocha, que é um cara mais defensivo. A saída do Veiga, você acha que foi fisicamente? Então, ele estava muito cansado, porque eu só consigo pensar nisso. Eu só consigo pensar nisso também, mas assim, só se foi a parte física. O Abel já falou muito sobre essa questão física, né, envolvendo o Veiga nessa temporada. Porque, assim, se fosse pensar no que o Palmeiras precisava, né, no cenário do jogo, na qualidade que o Veiga tem, e um cara que cresce em jogos grandes, eu não vejo sentido na série dele por opção tática e técnica. Eu acho que foi uma questão física, talvez um desgaste muito grande. Quero até escutar o Abel a respeito disso, né? Também queria ver. Você consegue imaginar algo diferente do que o Abel estava pensando? Cansaço ou algum incômodo. E para o azar do Palmeiras, o Abel tem 2 jogadores no elenco hoje, 3, que podem fazer algo próximo do que o Veiga faz. Um é o Felipe Anderson, que estava jogando e saiu. O outro é o Maurício, que não pode jogar a Copa do Brasil porque já atuou pelo Inter. E o outro é o Rômulo, que é um menino que veio de Novo Horizontino, que tem menos experiência do que todos os outros. E aí ele colocou o Lázaro, que é um jogador de outro perfil, e o Palmeiras perdeu o pouco de articulação que tinha, né? E não tinha o Estevão também, que é um cara que é o melhor do time. Claro, ele é ativo demais ali. Pois é. E tá sofrido pro Palmeiras não ter o Estevão, né? Olha, a gente tem aí... Olho no olho, né? E falar assim, vem cá, por que você fez isso? Né? Fala, Bernardo Fiorini, boa noite. A regra da bola na mão dentro da área é muito estranha. De qualquer forma, 4 zagueiros em campo é absurdo. O Léo Ortiz jogou, né, Bernardo, como um volante. Mas concordo com você, foram alterações estapafúrdias do técnico Tite. O Flávio Sá está falando aqui, ridículo o futebol apresentado. Os jogadores se esforçam para chegar na Copa e depois vem tudo bichado. A Arrascaeta jogou hoje, Palmeiras é fraco. O Flávio não jogou nada, propôs para isso. Fala sério. Eu não acho que o Flamengo deveria ter poupado contra o São Paulo, não acho, discordo. E agora vai ter mais um jogo contra o Palmeiras no Maracanã que o Flamengo precisa ganhar, tá? O Augusto César Carvalho, que é membro do canal, está falando aqui, não sei se vocês têm essa impressão, mas a hora que o Tite na beira do campo nitidamente parece perdido, não sei se perdido, né? Mas que ele foi mal, ele foi. Ele foi muito mal hoje. Foi uma jornada pífia do Tite. Pífia. Que quase culmina com a desclassificação do Flamengo. Tá? Foi uma arbitragem muito ruim do Anderson Daronco. Houve um pênalti para mim, claro, em cima do Gerson. Para mim teve um pênalti no segundo tempo, aquela mão. Mas isso não exime o Tite de culpa. Não exime o Tite de culpa. Fomos classificados. Perfeito, Dalton. Fomos classificados, é isso. O Flamengo não nos classificou. O Flamengo foi classificado. Foi classificado. Perfeito seu comentário. Em poucas palavras, brilhante, muito bom. Né?
Falei sobre os pênaltis aqui, Roberto Loureiro. Falei sobre isso, tá? Um abraço a você. Como está dizendo aqui o Alverne, para mim foi pênalti no Gerson, pênalti claro. De La Cruz faz falta. Faz! Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Comentem o que é que vocês acharam, principalmente dos lances polêmicos aí, né? Na minha opinião, foi pênalti sim em cima do Flamengo. Foram 2 pênaltis não marcados, o do Gerson ali, claríssimo, né? E vimos até um comentarista da Prime Video, né? Ele dizendo que não tinha sido pênalti, né? Que o zagueiro do Palmeiras tinha tocado apenas na bola. E o cara nem tocou na bola. O cara em nenhum momento tocou na bola. O cara só tocou no Gerson. E o VAR nem se cachambou, né? O Daronco também não viu. E ficou por isso mesmo. E o lance da mão no Murilo, né? Que o Murilo estica a mão assim, a bola pega na mão dele. E aí naquele momento acaba também que favorece o Palmeiras, porque a bola volta para o goleiro Everton. Deveria ter sido marcado o pênalti também. E Daronco também não marcou, o VAR não chamou. E ficou por isso. Ou seja, novamente o Flamengo prejudicado em 2 lances que deveriam ter sido marcados pênaltis. Entendeu? Certo que não precisou, mas ainda assim poderia mudar completamente a partida, porque em casa o Palmeiras estava muito bem, o Palmeiras estava com um ambiente totalmente satisfatório, entendeu? Estava acontecendo isso. O Flamengo não estava bem, então um gol faria muita diferença naquele momento, mas não aconteceu. O juiz poderia ter marcado, né? O VAR poderia ter chamado, né? Para poder ajudar, mas não, o VAR preferiu chamar na questão do Abel Ferreira, um lance nada a ver, né? Ele preferiu chamar em outro lance e não chamou nos lances que eram para ser chamados, que eram no pênalti sobre o Gerson e o pênalti do Murilo, que esticou a mão, ou seja, 2 pênaltis para o Flamengo que não foram marcados. Na minha opinião, poderia mudar completamente o jogo, né? Embora o Flamengo não jogou bem, o Tite também retrancou muito o jogo, mas cara, é complicado, passou, mas é muito ruim quando você vê o time jogando mal. É muito ruim, principalmente um time como o Flamengo, né? Que tem peças, que tem vários jogadores, que tem um elenco invejável. O time do Flamengo tem um elenco invejável. Para a América do Sul aqui, é o melhor elenco da América do Sul. Só que nesses jogos assim, em momentos assim, parece que não tem. É um negócio assim incrível. Eu queria entender como que isso acontece. Porque o time do Flamengo é muito bom, mas jogando hoje, você nem viu esses jogadores atuarem. O Alan, então, meu Deus do céu, muito mal. O único que eu vi assim jogar bem foi o Arrascaeta, que a todo tempo chamava o jogo, né? Pedia a bola, né? Armava contra-ataques, mas véi, não tinha. Entendeu? Cebolinha tava mal, entrou depois e tal, mas não teve como. Mas ainda assim vimos o Arrascaeta jogando bola, né? Pedindo a bola, se esforçando. E foi o único que, na minha opinião, se salvou desse Flamengo aí, porque sofreu demais, né? Errou muitas bolas, poderia ter perdido por 2-0 se não fosse o gol anulado do Flaco Lopes. Mas, enfim, é isso aí, complicado, galera, complicado. Mas o Flamengo passou para as quartas de final, vai ter o sorteio para saber qual deve ser aí o adversário do Flamengo, o próximo rival do Flamengo. Mas eliminou o Palmeiras e a torcida está feliz por isso, mas não tão contente pela atuação do Flamengo, que foi muito ruim. O Flamengo foi péssimo e fica esse destaque aí para essa péssima partida do Flamengo e também para as polêmicas dos pênaltis não marcados pela péssima arbitragem do Daronco e do VAR, que infelizmente fez uma partida pífia. Mas é isso aí, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, deixa o like, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo.